Fala pessoal, tudo certo com vocês? Professor Rogério Santos aqui. Vamos resolver mais questão sobre o vetor campo magnético. Agora é o seguinte, olha, a gente tem uma espira, então tá aqui, a gente tem uma espira num formato circular. Essa espira tem um raio de 2 centímetros e ela está sendo percorrida por uma corrente elétrica de intensidade 0,5 ampere. Entenderam? Uma espira circular de raio 2 centímetros percorrida por uma corrente de 0,5 amperes, uma corrente elétrica no sentido anti-horário. O nosso objetivo é determinar as características do vetor campo magnético bem aqui no centro da espira, bem nesse ponto aqui. Entenderam? Então, o que a gente tem que determinar? A direção, o sentido e a intensidade do vetor campo magnético exatamente nesse ponto aqui no centro da espira. Como é que a gente faz isso? Bom, para determinar a intensidade, a direção e o sentido do vetor campo magnético, a gente utiliza a regra da mão direita. Então é assim, ó, polegar na direção e sentido da corrente elétrica. Então aqui a corrente elétrica no sentido anti-horário, então vou botar o polegar assim, ó, do jeito que está a corrente elétrica, beleza? Esses outros dedos é como se eu fosse pegar o fio aqui. Então olha só, fazendo isso, olha aqui, ó, do lado de fora da espira os meus dedos estariam entrando no quadro. Agora imagine eu pegando o fio aqui, ó, do outro lado, quando minha mão desse a volta aqui, os meus dedos estariam saindo de dentro da espira. Perceberam? Ó, desse lado aqui, ó, do lado de fora, meus dedos estão entrando. Se eu pudesse pegar do lado de dentro, os meus dedos estariam saindo. Ah, então o vetor campo magnético aqui no centro da espira, olha, ele aponta para vocês que estão assistindo aí, ó. Então ele tem essa direção e esse sentido aqui. Como é que a gente representa? Bom, aqui no centro da espira a gente utiliza esse símbolo aqui, ó, um círculo com esse pontinho aqui no meio. É como se você estivesse observando uma flecha bem indo na sua direção, como se você estivesse enxergando a ponta dela, beleza? Então aqui está o vetor campo magnético. Ele tem direção horizontal e o sentido, nesse sentido aqui, ó, apontando para você que está observando aqui essa figura, saindo do quadro. Agora falta a gente determinar a intensidade do vetor. A gente já sabe que ele tem essa direção horizontal e esse sentido saindo do quadro. Tá, mas qual é o valor dele? Qual é a intensidade dele? Isso a gente determina utilizando a expressão. Muito bem, pessoal, a expressão está aqui. Para a gente determinar a intensidade do vetor campo magnético para uma espira circular, né, aqui no centro da espira, a gente utiliza essa expressão aqui. μ0 é a constante de permeabilidade magnética do vácuo, vamos considerar que essa espira está no vácuo, tá? I é a intensidade da corrente elétrica e R vai ser o raio dessa espira. Bom, aqui o valor do μ0 é uma constante que a gente já sabe quanto é que vale. A intensidade da corrente elétrica está bem aqui, ó, vale 0,5. E aqui o raio da espira, que também está aqui, ó, vale 2 centímetros. Aí tem aquele detalhe, né? Aqui, olha, está 2 centímetros. Na hora que eu vou fazer o cálculo aqui na fórmula, eu não posso trazer 2 centímetros, eu tenho que passar para metro, beleza? Então, 2 centímetros passando para metro, você vai dividir 2 por 100, que vai dar 0,02. Mas recomendo-se você escrever esse valor em notação científica, tá? Então, esse 0,02 escrito em notação científica vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 2, beleza? Então, a gente tem todos os valores para a gente substituir aqui na fórmula e fazer os cálculos. Muito bem, pessoal, olha, fiz as substituições aqui. No lugar de μ0 é 4π vezes 10 elevado a menos 7. No lugar da intensidade da corrente elétrica é 0,5. Aqui embaixo, né, 2, repetiu 2 aqui. O raio, como a gente acabou de ver, é 2 vezes 10 a menos 2. Então, o que a gente tem que fazer agora? Conta, a gente vai fazer cálculo. Pessoal, então trabalha assim, número por número, potência com potência, beleza? O que eu estou chamando de número? 4π, 0,5, 2, estou chamando de número. E potência? 10 elevado a menos 7, 10 elevado a menos 2, beleza? Então você vai trabalhar os números com números, potências com potência. Então você vai fazer 4π vezes 0,5, né? Ou seja, 4 vezes 0,5 vai dar 2. Com esse 2 aqui de baixo você pode cancelar. Então aqui, ó, 4 vezes 0,5 dá 2. Então 2 dividido por 2 vai dar 1. Então eu posso cancelar esse 4, 0,5 com esse 2 aqui. Vai ficar 1 dividido por 2, que dá 0,5. 0,5 vezes
Aqui, ó, potência de 10, olha aqui, 10 elevado a menos 7 em cima, 10 elevado a menos 2 embaixo. Então, repete a base 10. E nesse caso, como é divisão, diminui os expoentes. Então, vai ser menos 7 menos 2. Reparou o que eu falei? Menos 7 menos 2. Um menos é da própria maneira de se calcular e o outro menos é desse menos 2 aqui. Então, ó, menos 7 menos 2 é igual a menos 7 mais 2, que é igual a menos 5. Bom, para finalizar aqui, a gente pode passar isso para notação científica, né? 0,5 vezes 10 elevado a menos 5, quando você passar para notação científica, vai ficar assim. Então, a nossa resposta é 5 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla, né? Que você pode escrever como 5 microtesla também, né? Pode escrever desse jeito se você quiser. Então, perceberam como é que a gente fez esses cálculos aqui? O nosso objetivo foi determinar as características do vetor campo magnético no centro da espira. Então, para determinar direção e sentido, utilizamos a regra da mão direita. Para determinar a intensidade dele, nós utilizamos esta expressão aqui, ó. Esta expressão aqui. Substituímos os valores nos lugares corretos e fizemos o cálculo, tá? Fizemos a conta. Beleza, pessoal? Então é isso daí. Bons estudos para vocês e vamos lá, vamos seguir em frente nos nossos estudos.